Vamos falar aí sobre a promessa contra a desesperança, a promessa de que tudo vai ficar bem. Se vocês prestam bastante atenção, aos domingos, sempre quando eu trago a palavra, eu uso o meu computador aqui na frente. E ele está aqui, ó, paradinho. Por quê? Porque hoje este abençoado estava vindo para a igreja e bateu ele sem querer na parede. E aí ele fez assim, ó, apagou, desligou. E agora vocês vão entender, eu vim meio desesperançoso para cá. Eu falei, uau, poxa vida, que alegria. Obrigado, Deus. Mas vamos lá, a gente não é refém do computador. Eu tenho o meu celular aqui, apesar de eu não enxergar muito bem de óculos. Então, orem por mim para que a gente consiga entender o que Deus quer dizer para a gente aqui na manhã de hoje. Então, como a gente tem visto já há alguns domingos, hoje a gente continua nessa série das grandes promessas que o Senhor tem. E foi muito legal essa segunda música que a gente cantou. Eu conversei com o João durante a semana, não sabia quais eram as músicas, só falei, o tema é esse, e incomparáveis são as promessas do Senhor, de fato, e nós vamos ver aqui. Mas antes eu tenho uma pergunta para fazer, eu não quero que vocês me respondam, tá? Eu só quero que vocês pensem aí, guardem no coração, conversa com o esposo, com a esposa depois, com o tio, com a tia, com a mãe, com o pai. A pergunta é, como é que vocês lidam quando chegam notícias ruins? Como é que fica o teu coração quando você recebe qualquer tipo de notícia ruim? Pensa aí que um ente muito querido teu descobrisse que fosse partir. Vou morrer, o Lucas vai morrer. E aí eu chego para Paula, minha noiva, e falo, querida, vou morrer, estou indo. Imagina como é que ia ficar o coração dela. Imagine como que ficaria o coração de vocês. Se o teu esposo, tua esposa, teu pai, tua mãe, teu tio, cachorro, papagaio, quem quer que fosse, dissesse assim, eu vou morrer. Eu creio, eu não posso responder por vocês, que o coração de alguma forma ia ficar um pouquinho perturbado. Se existe alguém aqui que diz, não, eu ia ficar bem, eu ia ficar firme, me chama para conversar depois que eu quero aprender com você. Porque receber notícia ruim não é fácil. E hoje, a gente de fato vai conseguir enxergar então essa promessa que veio mediante uma notícia extremamente ruim. Queria que vocês abrissem então a Bíblia, se vocês já viram no boletim aí, está no livro em João, capítulo 14, um texto mega conhecido, mas que a gente sempre pode aprender um pouquinho mais. João capítulo 14, eu vou ler o versículo 1 até o 6, tá? João 14, de 1 a 6. E a minha versão sempre escolhida é a NVI, que eu gosto bastante dela. João, capítulo 14, do verso 1 ao 6, diz o seguinte: não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Até aqui é Jesus falando. Disse-lhe Tomé, o curioso. Isso fui eu que coloquei aqui, tá? Não está no texto. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. E aí o texto continua, mas eu vou ler até aqui. Esse texto ele traz para a gente algumas verdades extremamente interessantes. Verdades que não mudam, porque são verdades. Quando Jesus lança algumas palavras, como essas aqui, ele não volta atrás. Se Jesus diz, está dito. E aqui então Jesus orienta aqueles caras que estavam ali com ele a não terem um coração perturbado. Para isso então eles precisavam fazer algumas coisas: descansar no Senhor, crer no Senhor, confiar no Senhor, permanecer com Ele, permanecer até o momento onde Ele fosse partir e depois também, e ter esperança nele. Então eu queria
pensar em algumas coisas assim que Jesus pode falar ao nosso coração com relação a esse texto. Se vocês olharem no boletim, tá bonitinho aí, tem 4 pontos e a gente vai conversar sobre esses 4 pontos hoje, tá? A primeira coisa que Jesus ensina pra gente, tá na parte de dentro, tá? Só abrir, tá aí na parte de dentro. A primeira coisa que Jesus ensina pra gente mediante esse texto aqui, conforme esse primeiro ponto, é que os discípulos não deviam ficar com o coração perturbado. Assim como também a gente hoje, porque eu creio que se você é um cristão, você também é um discípulo. Então, esse texto serve para nós. Tá certo que aqui em especial Jesus estava conversando com os apóstolos. E aqui ninguém hoje é apóstolo. Amém? Apóstolo bom, como dizia um professor meu, é apóstolo morto. Ele sempre dizia assim, apóstolo bom é apóstolo morto. Mas um apóstolo também era discípulo, e a gente pode aprender aqui porque somos discípulos do Senhor. Então, os discípulos não deviam ficar com o coração perturbado, e nem a gente. Por quê? Olha o versículo 1 aí. Não se perturbem o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Queridos, a ideia de um coração perturbado é a mesma de um coração inquieto, de um coração impaciente, angustiado, qualquer sinônimo que vocês possam usar para essas palavras que eu acabei de dizer, ansioso, sabe, agitado, sem saber para onde ir. E era assim que aqueles homens estavam. Por que eles estavam daquele jeito? Porque eles iam receber uma notícia assim meio diferente. Parece que eles estavam pressentindo o que vinha depois. E tem um autor que eu gosto bastante, que é o John Charles Riley, é um grande pesquisador e estudante aí da Bíblia, era um estudante da Bíblia. Ele diz que no mundo um coração angustiado é algo normal, algo normal. Acho que qualquer um de nós aqui, até nós mesmos, já ficamos com o coração assim, por qualquer coisa que possa ter acontecido com a gente. E aí ele trabalha a ideia de que muitas coisas podem acontecer para que o nosso coração fique simplesmente angustiado. Pode ser que tenha acontecido alguma coisa dentro da tua casa, pode ser que tenha acontecido alguma coisa dentro do teu serviço, ou até mesmo na igreja, você talvez topou ali com o irmão e vocês não conseguiram conversar. Várias são as coisas que fazem a gente ficar com o coração perturbado. Mas eu imagino aqui Jesus olhando para aqueles homens e dizendo o seguinte: relaxa, eu estou aqui, sou eu que estou dizendo para vocês não ficarem com o coração perturbado. Então tá tudo bem, confia em mim, dá uma descansada aí e ouve o que eu estou falando para vocês. E aí é óbvio que a gente não enxerga isso dentro do texto. Eu estou imaginando algo que como se Jesus tivesse dito para eles. Mesmo com esse desespero que estava ali instaurado, Jesus pediu para que aqueles homens ficassem com os corações tranquilizados. E logo depois de Jesus dizer que eles tinham que ficar com o coração, não ficar com o coração perturbado, vejam aí o que Jesus diz. Vocês não devem ficar com o coração perturbado e creiam. Creiam em Deus e também em mim. No mesmo livro de João, Jesus diz: eu e o Pai somos um. E aqui então, mais uma vez, ele está mostrando para os discípulos que automaticamente, se vocês crerem em Deus, vocês estão também crendo em mim. Esse é um dos antídotos para o coração não ficar perturbado. E qual antídoto é esse? Crer. É algo não tão fácil, principalmente quando a gente está passando por um momento de turbulência. Crer mais profundamente é bem difícil. Pensem aí qualquer coisa ruim que aconteceu já na vida de vocês. Volta lá naquele momento. Você conseguiu crer? Se você conseguiu crer, eu vou falar: que legal, louvado seja Deus. É muito difícil, mas Deus quer que a gente faça isso. É o que o texto está dizendo aqui para nós. E aí, se vocês continuarem e olharem o segundo ponto, aqueles discípulos não deviam ficar com o coração perturbado, e eles deviam crer no Senhor. Por quê? Olha o ponto 2 aí, no coisinho que eu dei para vocês. Porque Jesus foi preparar um lugar para os seus discípulos e um dia vai voltar para buscar. João 14, 2 diz o seguinte: na casa de meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito para vocês.
E aí muitas pessoas leem esse texto de um jeito errado. Aqui tem um ponto, eu teria dito, ponto. Começa outra sentença, vou preparar lugar para vocês. Vou preparar lugar. A primeira coisa que eu quero dizer aqui, relacionada a esse segundo ponto, tem um autor que eu gosto bastante que diz que a saída de Jesus do mundo era necessária. Era necessária. Jesus veio, nasceu, cresceu e tudo mais, mas a saída dele era necessária. E sabem por quê? Ele trabalha a ideia, a fim de que mais tarde ele pudesse voltar para buscar todos aqueles que entenderam quem Jesus era. Jesus sai, sendo necessário no sentido de morrer para trazer salvação a todo mundo, mas um dia volta. E esse texto, então, o versículo 2, mostra para a gente quais são duas das promessas mais importantes, na minha concepção, de toda a Bíblia. E quais são essas promessas? Olhem aí, o versículo 2. Na casa de meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim, eu teria dito. A primeira promessa que Jesus faz para a gente aqui é o quê? Que ele foi preparar lugar. Jesus foi preparar lugar para os seus discípulos. E a segunda promessa é que não para por aí. Um dia Jesus vai fazer o quê? Voltar para levar os seus discípulos para este lugar que ele foi preparar. Essas são promessas de que tudo ficará bem. Queridos, eu não sei no teu coração como é que soa. Como soam essas duas promessas. Mas quando eu leio, toda vez que eu leio esse texto de João, eu falo, rapaz, quero morrer logo, não vejo a hora. Que legal. Calma, eu quero casar primeiro, mas eu quero ir logo, eu não vejo a hora. Sabe, é algo muito legal. Isso deve trazer um ânimo tão grande para o nosso coração. Ler esse tipo de palavra, ler esse tipo de frase. Olha, eu estou indo, mas eu vou voltar. Tá tudo bem, não sei quanto, quer dizer, eu sei quanto tempo, mas vocês não, fiquem aí, tranquilos, uma hora eu volto. E a ideia desse texto de preparar um lugar, eu estava dando uma lida, tem a origem, a palavra preparar, tá? Tem origem a um costume antigo, antes de o rei passar por uma estrada, alguém ia na frente dando uma assentada ali na estrada, tal, a fim de que quando o rei passasse, tivesse tudo bem. E a ideia, de fato, que João traz para a gente é isso aqui. Alguém foi dar ali aquela assentada, estamos colocando aqui entre aspas, para depois a gente poder ter esse acesso até o Pai. Porque Jesus diz no versículo 6 que ele é o quê? O caminho. A estrada, a ponte, a escada, ou qualquer coisa que a gente possa imaginar. Estrada essa, ou caminho esse que tinha sido rompido. Lembra lá atrás, Adão, Eva, quando erraram, quando fizeram toda aquela história que a gente já conhece, todo mundo aqui sofre por causa deles. Olha que legal, belo presente, né? Mas Jesus então vem restabelecer. Jesus veio, mostrou, olha, eu sou o caminho e agora eu estou indo preparar esse lugar e vocês podem ir para lá. Queridos, que sensacional são essas duas promessas. Incomparáveis são as promessas do Senhor para nós. E com isso, então, Jesus ia partir, não ia ficar por isso, porque ele diz que enquanto ele estivesse lá, enviaria o Espírito Santo para auxiliar todos quantos se entregassem a ele. E Jesus, queridos, um dia vai voltar para buscar a gente. Isso deve confortar o nosso coração. O céu, como a gente gosta tanto de dizer, é a casa do Pai, é um lugar de muitas moradas. Quantas moradas tem lá eu não sei. E eu não sei também como vão ser as moradas. Se eu vou morar numa mansão ou se eu vou morar embaixo da ponte, isso pouco importa. Não sei se existe ponte no céu, não sei. Isso pouco importa. O que importa é que eu quero ir para lá. E eu espero que esse seja o desejo de todo mundo aqui. Uma vez a gente estava conversando na faculdade e tinha um professor meu que cria que algumas pessoas teriam moradas diferentes no céu, devido a coisas que estavam fazendo aqui na terra. E eu falei, rapaz, que professor ousado, que legal, né? E foi uma discussão muito legal. E eu lembro que um aluno disse assim, professor, eu não estou nem aí. Se eu não tiver nem casa para morar, mas só de eu estar lá no céu e ficar 24 horas acordado, eu quero estar lá. E queridos, esse deve ser o desejo em nosso coração. A gente não vai entrar nessa discussão aqui agora, mas se vocês quiserem pode conversar, a gente conversa um pouquinho depois aí do culto. E Jesus deixa claro, ele diz aí no próprio versículo, se não fosse assim, eu teria dito,
para vocês. Se não fosse desse jeito, queridos, Jesus teria deixado tudo muito claro aqui no texto, ou em outro texto da Bíblia, mas é desse jeito. Muitas são as moradas, ele foi preparar lugar, foi assentar as coisas, foi arrumar tudo bonitinho, para que quando eu chegar lá, eu olho e falo, uau, que negócio legal, que coisa da hora, eu quero viver aqui eternamente. Essa é a ideia do ponto 2, então. Jesus foi preparar lugar para os seus discípulos e um dia voltará para buscar. O ponto 3, na dúvida, escute Jesus com bastante fé. Essa aqui me pegou de jeito, de verdade. Na dúvida, escute Jesus com bastante fé. Olha João 14:5. Disse-lhe Tomé, Senhor, a gente não sabe o caminho para onde você vai. Como então podemos saber esse caminho? Antes, no versículo 4, Jesus diz o seguinte, vocês sabem o caminho para onde eu vou. E aí o bonitão do Tomé no versículo 5 diz, a gente não sabe. Quem está certo e quem está errado aqui? A primeira vez que eu li isso aqui, eu pensei, Tomé está de palhaçada, não é possível. Por quê? Os caras estavam andando com Jesus durante algum tempo, estavam vendo Jesus fazendo algumas coisas muito legais, milagres atrás de milagres, vendo um monte de coisa com Jesus todo dia, e de repente Tomé me dá uma dessa. Eu falo, meu Deus, se existe cara mais que duvida, está aqui. Esse é o Tomé. E a grande questão é, eles sabiam ou eles não sabiam o caminho? Eu não vou responder aqui, mas eu vou dizer, pode ser que sim, pode ser que não. Mas o fato desse texto é, o coração deles estava tão perturbado que eles não conseguiam ouvir. Ou em especial aqui Tomé, não conseguia ouvir o que o Senhor estava dizendo para ele. Vocês sabem, mas Tomé estava lá, meu Deus, o que eu faço? Jesus vai morrer, eu vou ficar sem ele. E agora? Coração tão perturbado faz com que muitas vezes a gente deixe de enxergar coisas. Talvez você pode pensar aí em algumas situações onde você estava tão angustiado, tão nervoso, estava, vivendo um momento de vida ali tão difícil. O negócio estava na tua frente. Se você conseguisse abrir o olho um pouquinho mais, você teria enxergado com os olhos da fé. Vamos colocar aqui. Mas Tomé diz, a gente não sabe. Por isso que eu coloquei esse ponto 3 aqui, na dúvida, escute Jesus, ou olhe para Jesus com esses olhos da fé. E queridos, essa é mais uma promessa de que tudo vai ficar bem. Quando eu enxergo Jesus através da fé, que Ele mesmo coloca em meu coração, eu consigo ter uma nova perspectiva das coisas. O meu coração não fica tão angustiado, o meu coração não fica tão perturbado, não fica tão ansioso, como diz o apóstolo Paulo lá em Filipenses, não andem ansiosos por coisa alguma, não andem ansiosos, coloquem o seu coração diante de Deus. Era algo que provavelmente os discípulos, os apóstolos aqui, não estavam conseguindo fazer, ou não iam conseguir fazer. O próprio Tomé, depois que Jesus morre, ressuscita, está na frente dele, o que Tomé fala? É você mesmo? Deixa eu ver aí, deixa eu te tocar até o fim tendo dúvidas. E queridos, não achemos Tomé o esquisitão, porque na maioria das vezes, eu falo por mim, a gente pode ser assim também, ter dúvida, ficar assim, sem saber o que fazer, mas Jesus é claro, vocês sabem o caminho para onde eu vou, vocês sabem como as coisas são, ou as coisas que eu revelei, porque nem todos os detalhes da eternidade a gente tem. Ninguém aqui sabe 100% como vai ser. Mas o que a gente precisa saber, Jesus mostrou pra gente. Que é o quê? Venham até mim. Vocês podem ir até lá. E isso é algo extremamente importante, né? E com base então nesses versículos que a gente acabou de ler, e tendo a certeza de que Jesus foi preparar lugar, um dia vai voltar. E antes de ir, disse para o coração da gente não ficar perturbado, eu queria passar para o último ponto aqui, para o ponto 4, e fazer uma pergunta. Por que a gente não deve ficar com o coração perturbado? Por quê? Vamos responder. Está aí no ponto 4. A gente não deve ficar com o coração perturbado, queridos, porque Jesus é a esperança e o único caminho até o Pai. Esse é um grandíssimo motivo pelo qual a gente não deve ficar com o coração perturbado. Versículo 6 do capítulo 14. Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade
e a vida. Ninguém, exatamente ninguém, vem ao Pai, a não ser por mim. Queridos, que texto fantástico. Um texto que um monte de gente tem decorado e vive falando por aí. Mas às vezes a gente não consegue compreender exatamente o que esse texto está mostrando para a gente. Aqueles homens não deveriam ficar com medo, porque agora Jesus estava mostrando para eles que era esperança concreta, algo que de fato eles podiam confiar. E assim também deve ser com a gente, Jesus mostrando uma esperança concreta. E aí tem algumas palavras bem interessantes. Eu sou o caminho. Reparem que o texto, talvez na sua versão não sei como vai estar, mas na NVI, antes da palavra caminho, tem a palavrinha o, que é um artigo. E no texto original é exatamente assim. E por que João se preocupa em trabalhar essa ideia de ser o caminho? Para não ter margem para outros caminhos. Porque se houvessem outros caminhos, o texto estaria dizendo como respondeu Jesus, eu sou um caminho. Se existe um caminho, significa que existem mais caminhos. Mas João, quando escreve o livro de João, ele é enfático em dizer que Jesus é o caminho. Ele fecha a conta e passa a régua dizendo que Jesus só é Ele, só tem Ele como caminho. Este texto, eu não sei se vocês sabem, ele é extremamente mal interpretado por outras religiões que trabalham a ideia de que existem outros caminhos. Mas queridos, mediante a Bíblia, mediante ao que Jesus mostra pra gente, Ele é o único caminho. E aí o texto continua, Ele é o único caminho, é o caminho e Ele é a verdade. Jesus aqui está se mostrando como o oposto de todas as coisas que rolavam ali naquela época. Muitos fariseus, por exemplo, seguiam a lei e precisavam ir pela lei, a salvação está aqui. E Jesus está mostrando, olha, eu sou a verdade. Isso que vocês fariseus ou qualquer outros que existam por aí, vocês estão vivendo algo que não faz sentido mais, porque eu sou a verdade, venham até mim. O que não está em mim é mentira, o que não está em mim é oposto, o que não está em mim é engano. E é isso o que Jesus mostra pra gente. E é até redundante dizer isso, tá? Mas Jesus era a verdade verdadeira. Não sei se alguma vez vocês já ouviram essa expressão, mas era assim, e é assim que continua funcionando. E aí ele conclui aqui essa ideia e diz que ele é o único caminho. E a ideia do único caminho é exatamente a ideia o único caminho não, a vida. E a ideia aqui é a mesma do único caminho. Não existe nada fora de Jesus. Tudo que está fora de Jesus, eu vou ser bem pesado aqui, mas eu vou usar essa palavra, é morte. Tudo que está fora de Jesus não tem vida. Jesus tem uma vida abundante e pode dar essa vida abundante para todos nós. No próprio livro de João, quando a gente vê Jesus dizendo, eu sou a ressurreição e o quê? A vida. Ninguém pode ter vida fora de Jesus. Louvado seja Deus, porque a gente tem a oportunidade de ouvir isso aqui hoje e a gente pode crer que de fato Jesus traz vida para a gente. E queridos, para concluir o texto, ele diz mais uma vez, em diversas vezes, ninguém pode ir até o Pai se não vier primeiro a mim. Jesus é o intercessor entre Deus e os homens. Para eu chegar até o Senhor, eu preciso primeiro ir até Jesus. Essa é a ideia. Não a ideia lá do meu filme favorito, não sei se vocês sabem, mas é o Alto da Compadecida. Não se assustem, porque eu sou apaixonado pelo sertão. E ali a gente vê que Jesus não é o intercessor, não. O intercessor é outra pessoa. Mas, queridos, mediante a Bíblia, o intercessor, o caminho, quem nos leva, quem nos orienta, quem mostra a verdade, quem abre os nossos olhos, é Jesus. Essas são promessas de que tudo ficará bem. E para a gente concluir e para eu orar, a ideia aqui, gente, é, talvez a gente não tenha um emprego que a gente tanto sonha. Talvez um ente muito querido nosso parta. Pode ser que eu receba a notícia daqui 5 minutos. Lucas, sua mãe não está viva mais. Pode ser que coisas ruins e várias coisas ruins aconteçam. Pode ser que a minha saúde, eu não goste de uma boa saúde. Na semana passada a gente viu aqui, quando o pastor Klaus trabalhou a ideia de que provavelmente a saúde do apóstolo Paulo não era uma saúde excelente. Pode ser que várias coisas ruins aconteçam.
Mas mediante esse texto, nada, exatamente nada, deve deixar o nosso coração perturbado. Tá certo que você pode estar pensando aí, mas é fácil falar, Lucas. Você está felizão aí, né? Você gosta de uma boa saúde. Será que a minha saúde está boa? Eu não sei. É difícil também, gente, para mim. Quando eu preciso dizer algo aqui, uma vez eu aprendi assim, um dedo está apontando e 3 dedos estão voltando para mim. Eu falo para mim também. Mas a ideia desse texto é, independente do que esteja te acontecendo, não fique com o teu coração perturbado. E por que eu não devo ficar com o coração perturbado? Porque Jesus foi, um dia vai voltar. E graças a Deus, e por Ele, vai levar os seus discípulos. Amém, gente? Essas são as promessas de que tudo ficará bem. 2 em especial. Eu vou preparar lugar, mas um dia eu vou voltar. Senhor, eu te louvo, porque a gente pode olhar para a Tua palavra e enxergar o que Jesus nos diz. Em um momento bem complicado que a gente tem vivido, que a gente viveu, na verdade, de pandemia, de incertezas, de insegurança, sem saber para onde ir, a gente pode se deparar, Deus, com um texto desse tão rico, tão precioso, um texto onde o Senhor quer falar algo ao nosso coração. E eu creio, Deus, que o que de fato a gente pode aprender aqui, pensando em coração, é de não deixar ele perturbado, porque a gente tem um antídoto para isso, a gente tem um remédio para isso. O Senhor não simplesmente disse para que a gente ficasse sem o coração perturbado e parou por aí, não. O Senhor foi muito claro, vocês não devem ficar com o coração perturbado, porque eu estou indo preparar lugar, e um dia vou voltar para buscar vocês. E eu que vou voltar, sou a verdade, sou o caminho e sou a vida. Deus, que isso possa ser real em nosso coração, que a gente possa sentir que de fato o Senhor tem falado isso conosco. E se existe, Deus, pessoas aqui que têm andado com o coração bagunçado, com o coração tribulado, ou com qualquer sinônimo ruim que possa existir relacionado ao coração, que o Senhor traga paz, Deus, para esse coração. Como diz o texto que eu disse aqui de Filipenses, essa paz que excede todo entendimento, Deus, possa guardar o coração e a mente dessa pessoa, de nós todos, em Cristo Jesus. Assim como os discípulos ali ficaram nervosos, angustiados, a gente também fica, porque somos seres humanos, feitos de carne e osso. Mas eu peço, Deus, que a gente possa ser ajudado por Ti, que essas 2 promessas, que o Senhor foi e um dia vai voltar para nos buscar, possa nos trazer alegria, possa nos trazer uma ânsia de querer viver ao lado do Senhor o quanto antes, seja daqui 10 anos ou daqui 10 minutos, não importa, mas o que importa é que realmente a gente queira, Deus, e anseie por viver ao Teu lado eternamente, porque o Senhor nos permite e nos garante isso. Então, Deus, é com gratidão no meu coração que eu faço essa oração em nome de Jesus, o nosso Mestre, Libertador e Salvador. Amém.